bom? E vamos falar de True Crime. Vamos falar de Tremembé, A Prisão dos Famosos, que é o livro mais novo do Ulysses Campbell, que é um cara sensacional. Ele é um jornalista, ele escreve para uma coluna no Globo, ele tem um blog e ele tem os seus perfis no Instagram. E ele ficou conhecido depois de escrever a biografia não autorizada da Suzane, e lembro até hoje que foi pandemia quando ele lançou, e ela tentou proibir e tudo mais. Tremembé, apesar do título, não é ainda o livro que deu origem à série. Os livros que deram origem à série, a primeira temporada, né, sendo mais específica, é Suzane, Assassina e Manipuladora, e Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. São esses dois livros, por isso que basicamente na primeira temporada a gente tem mais sobre elas e sobre as pessoas do convívio delas, tá? Tremembé não, Tremembé ele escreveu o seguinte: cada capítulo desse livro conta uma história, um crime, tá? E como aquela pessoa foi parar em Tremembé e tudo mais. Nem todos os crimes mencionados aqui nesse livro são crimes famosos, tá? Não são crimes de repercussão midiática como a gente tem nos outros, mas são crimes tão horríveis quanto, tá? Mas a gente tem aqui, o livro já abre com um crime extremamente doloroso, que é da Madre Maura, se eu não me engano, ou Maurina, na época da ditadura militar. Ela dirigia um orfanato para meninas, ou era um orfanato barra creche, vai. Você podia deixar seu filho lá e pegar no final do dia, mas só para meninas. Dirigido por ela, com auxílio do Estado, se eu não me engano, em Ribeirão Preto. E até que ela é colocada como cúmplice numa célula comunista que teria o intuito de acabar com o regime militar, aquela coisa que a gente sabe. Ela foi torturada de formas absurdas, ela foi condenada sem um julgamento justo e passou por vários presídios até chegar em Tremembé. Ela cumpriu toda a sua pena, ela foi libertada, né, depois desse tempo, e teve um fim extremamente triste, mas era uma mulher de muita fé, uma mulher que infelizmente aceitou o seu destino com muita resignação, que entendeu que nada do que ela falasse, nada do que ela fizesse iria provar que ela não era culpada, e a gente fica horrorizado com tudo que Ulysses relata dela aqui. É muito, muito, muito doloroso, né? É um negócio que, tipo, só não, né? É essa aqui, ó, ela. E é de chorar mesmo, tá? É algo de soluçar essa história. Depois a gente tem a história de 3 mulheres, tá? Com crimes terríveis, tá? E ele vai contar pra gente de um concurso que existe entre os presídios femininos, eu não lembro se do masculino também, que é um concurso de beleza, o que é um negócio absurdo, sem necessidade nenhuma, mas aqui a gente tem crimes contra filhos, contra maridos, contra tudo, né? A gente tem, ele menciona um pouco da Sandrão aqui, o que é um pouco do crime da Sandrão, apesar que o crime da Sandrão é mais relatado no livro da Suzane, né? A gente tem uma mulher que engravida, não sabe se o filho é do marido porque eles estavam separados, e ela, ao invés de contar pro marido que ela estava grávida, ela sufoca essa criança assim que ela nasce. Ela é presa, graças a Deus, né? A gente tem uma outra mulher que também abusava da sua filha, uma menina de 11 anos de idade, que ela vendia, né, para pedófilos, inclusive aceitou dividir a filha com o namorado, coisas assim que vão além da compreensão humana, né? E a gente tem
uma mulher que também matou seu próprio filho apenas porque o Itaberli, ele era homossexual assumido e ele amava aquela mãe. Apesar de tudo, ele tentou se reconciliar com ela diversas vezes e ela mandou matar ele. E não contente, depois ela voltou ao lugar da desova e colocou fogo no corpo do filho, que amava ela incondicionalmente. Desesperador. Aí a gente tem a nossa querida Dominique Schaaf, que até aí eu falo querida, porque de todos, a Dominique é a que menos choca, tá? Ela nada mais é do que uma golpista, uma estelionatária, até que ela começa a cometer erros de principiante, tá? Ela acaba sendo presa por porte de arma e outras coisas, e aí paga pelos golpes, por tudo. E o mais interessante é que ela não era uma mulher que passava necessidade, muito pelo contrário, ela vinha de uma família muito abastada, mas isso não era empecilho para ela fazer o que ela queria, para ter uma descarga de adrenalina, para se divertir. Era por isso que ela fazia as coisas que ela fazia. Então, assim, é para acompanhar como a mente humana é algo absurdo, tá? E junto com ela acabou levando um amigo preso também. Aí a gente tem dois dos caras que eu mais odeio, que são crimes um pouco mais midiáticos, que é o Pimenta Neves e o Roger Abdelmaci, e tem mais um, que é esse Luiz Estevam, que é o crime dele não ficou na minha cabeça, mas o Pimenta Neves, ele basicamente mata a tiros a sua ex-namorada, sem remorso nenhum, apenas porque ela não queria mais namorar com ele. Ela era uma jornalista, e ele também, mas ele era o diretor de um jornal muito famoso, o Jornal Papel, tá falando. E ela teve uma ascensão muito grande por causa dele. Ele fala que é por causa dele, que ele que fez ela chegar onde ela chegou e tudo mais. Ele continua preso, Pimenta Neves, por causa dos agravantes do crime dele. Na época não existia o feminicídio, mas tinha o agravante por ser mulher, né, e por ser um crime passional. Então ele continua preso. E a gente tem um monstro que se intitulava Deus, que é o médico Roger Abdelmaci, que simplesmente abusava das suas pacientes. Ele era o rei da fertilização in vitro, numa época em que era algo muito novo, muito desconhecido. Ele tinha um modus operandi muito estranho, né? E não se sabe ao certo quantas dessas mulheres gestou um filho dele, tá? Mas não foram poucas, a grande maioria resolveu não ir atrás para saber se é filho desse monstro ou não. Alguns, quando o crime veio à tona, os próprios filhos quiseram. Eu conheço uma mulher que fez tratamento com ele, mas como o marido dela é médico, né? Então ele estava sempre junto nos procedimentos, então realmente nada aconteceu com ela. Mas também ela não conseguiu engravidar, aí vai outra questão. Aí depois nós temos uma pincelada na Suzane, mas para falar de um policial que acaba tendo um breve envolvimento com ela, né? E que era um cara dos piores, tá? Ele não era também flor que se cheire. Mas ninguém que tá preso ali é flor que se cheire, tá? Mas é interessante falar o que todo mundo achava da Suzane, todo mundo que conviveu com ela, o quanto ela conseguia ser sedutora, o quanto ela conseguia convencer todo mundo o que ela queria. Inclusive, como ela foi transferida para Tremembé, é a prova viva de que ela manipula quem ela quiser e ela consegue o que ela quiser, tá? E ela destrói quem estiver no caminho. Então, sim, ela é bizarra. Aí a gente tem o que foi intitulado como Cosme e Damião, é maravilhoso. O Gil Rugai e o Marcos Rocha. Gil Rugai foi condenado e ele continua até hoje alegando inocência pela morte do seu pai e a madrasta. Eu tenho minhas dúvidas sobre a condenação dele, tá?
Tenho minhas dúvidas, sim. Acho que a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu. Acredito, sim, que ele está envolvido, mas que não foi ele que deu os tiros, tá? Pra mim é mais fácil, não de aceitar, mas pra mim parece mais óbvio, tá? Do que ele ter feito isso. Foram 7 tiros ou 10 tiros, um negócio assim. É uma cena absurda. Ele matou o pai e a madrasta meio que a queima-roupa. E é aí que é muito engraçado. O Gil, ele se dizia assexuado e tudo mais. E a gente começa a ver uma coisa que o Ulisses explora muito bem, é que não existe orientação sexual na cadeia. A carência, tanto no pavilhão masculino quanto no pavilhão feminino, faz com que essas pessoas simplesmente se relacionem entre elas, e o relacionamento da cadeia não sai normalmente dos portões e vai pra vida real. E é algo que eu confesso que é muito, muito interessante. Muito mesmo, de verdade. É interessante acompanhar como a mente humana funciona em situações muito diferentes, muito fora do que a gente está acostumado. E depois do Gil Rugai, depois a gente tem Robinho e Thiago Brenan, que são 2 abusadores, tá? O Robinho, a gente sabe o que aconteceu, o que ele fez e tudo mais. Foi amplamente divulgado. Thiago Brenan também. Mas eu acho que ele é pior de todos. Pior. Ele tatuava as suas vítimas, ele achava que ele estava acima do bem e do mal, que ele podia fazer o que ele quisesse, ele ameaçava essas mulheres com arma, batia, até que uma delas não aguentou calada, que é um vídeo desesperador que acontece dentro de uma academia na Biorritmo, em São Paulo, num bairro nobre, tá? Ele chega a arrancar o cabelo dela, é tipo absurdo. Ele nega mesmo com todas as imagens, ele nega tudo, ele continua negando, ele acha que ele tá certo. E o fato dele tá em Tremembé apenas porque ele corre risco de vida, sério. Porque, querendo ou não, o que a justiça não faz aqui fora, eles fazem lá dentro, tá? E o Estado, por mais que eu acho que não deveria, ele tem o dever de proteger a vida, né, daqueles que estão sob custódia. Ele não tem o dever de proteger a gente de acontecer algo. Inclusive, a semana que eu tô gravando esse vídeo, na semana anterior, a gente teve pelo menos 2 casos de feminicídio que eu lembro, assim, de cabeça, que foram extremamente chocantes. Teve a Tainara, que foi atropelada e arrastada por quilômetros, porque a gente não sabe ainda se é uma tática de defesa ou se realmente o que o rapaz fala no vídeo é verdade. Ele diz que ele não era nada dela e que, na verdade, o alvo dele era o rapaz que estava com ela, não ela propriamente dita, mas isso só a polícia vai poder dizer se é verdade ou não. Mas ele não mostra nenhum tipo de arrependimento, porque sabe muito bem o que vai acontecer. E a gente teve um que era óbvio que em algum momento isso aconteceria, que é o caso do Thiago Schultz contra a namorada dele. Pra quem não sabe quem é o Thiago Schultz, é o nosso odioso calvo do Campari, com discursos que só poderiam mostrar isso, tá? Ele não nega as agressões, até porque ele tá todo arranhado, ele tá todo com marca de defesa dela. Mas ele nega veementemente que ele tentou forçar algo com ela, tá? E teve mais um caso que eu não lembro de grandes detalhes, mas basicamente as coisas estão escalonando muito rápido. E não adianta a gente virar com aquela e falar assim, você não percebeu, ou qualquer coisa do tipo, porque as coisas estão acontecendo como se a vida humana não tivesse mais nenhum valor. Independente de gênero, independente de raça, independente de qualquer coisa, a vida humana perdeu o valor. E o mundo tá acabando, basicamente é isso. E eu acho que deveria acabar rápido, ou a gente vai ter que tomar medidas drásticas para que as coisas voltem ao normal.
tá? Minha mãe acabou de voltar de uma viagem, ela passou alguns dias na Europa, ela foi como a maior parte do tempo na Alemanha, ficou hospedada na casa de um filho de uma amiga dela, que trabalha nas estações ferroviárias da Alemanha, ali no Bahnhof e tudo mais, e ele é responsável pela parte de segurança, câmeras de segurança e tudo mais. E um dia que minha mãe estava lá, ela recebeu um comunicado no celular, um alerta, na verdade, relatando 1000 boletins de ocorrência no mesmo lugar, ali na mesma região da Alemanha, de mulheres, contra todos eles com a mesma coisa, assédio. E por mais que a gente não acredite, porque nada disso é muito divulgado aqui no Brasil, ao contrário do que o Brasil faz, que o Brasil gosta de falar mal do próprio país, é algo recorrente e algo normal. Então, não é só o Brasil que está tendo uma escalada no crime contra a mulher, lá fora também. Aqui a gente tem vagões de trem para mulher, né? Lá eles têm andares de estacionamento com iluminação diferenciada, com câmeras diferenciadas, e se você é mulher, você tá sozinha, você tem que parar ali para que a sua vida seja preservada, para que você tenha mais chances de sair do seu carro e voltar para ele em segurança sem que nada te aconteça. O que só mostra o quanto as pessoas não ligam mais com o que vai acontecer. Aqui no Brasil, o que deixa tudo muito mais fácil é a impunidade. Por mais que sejam julgados e condenados, a gente acompanha aqui, dentro desse livro, o quanto progredir pena é algo banal, algo fácil, algo rápido. Você só precisa fazer algumas coisas, tipo ler livro, fazer resenha de livros pré-selecionados, mas ainda assim, você não tem mais nada para fazer dentro da cadeia. Trabalhar, reduz a sua pena, e a gente se mata aqui fora, se tranca, se priva de tudo para sustentar eles, porque os direitos humanos não deixam que eles tenham condições insalubres de vida, mas o governo não liga que seus cidadãos tenham condições insalubres de vida. Então é algo muito hipócrita. Eu tenho que me trancar porque a vítima da sociedade precisa fazer o que ela sabe fazer. É algo que precisa mudar. Há muitos anos atrás, para mim, a melhor coisa seria matar eles, que vão fazer falta para ninguém. Mas a morte é algo muito fácil. Tem um jornalista que eu amo de paixão, que inclusive é amigo do Ulisses, que é o Beto Ribeiro. E ele fala uma coisa que é verdade, que se você for condenado a 400 anos, você fica preso 400 anos. Ah, mas ninguém vive tudo, não tem problema. Morreu, enterra na penitenciária e só sai de lá depois que você completar a sua pena. O que faz com que as pessoas cometam tantos crimes no Brasil, mesmo que lá fora seja pesado também, é a impunidade. Eles têm certeza que sim, eles vão ser pegos, eles vão ser presos, mas logo eles estão nas ruas, sabe? E ninguém vai impedir. A gente tem o Maníaco do Parque saindo em 2028, mesmo ele alegando que se soltarem ele vai cometer os crimes de novo, tá? Então, pra quê? É mais fácil, deixa solto. Não prende, porque vocês vão prender pra soltar pra nada depois? É revoltante. Aí depois nós temos quem? Aí a gente tem uma parte mais mística, que é a Cela dos Espíritos. A gente tem alguns casos aqui, a gente tem mais parecidas e tudo mais, mas a Cela dos Espíritos é uma cela onde todos que passaram por ali relatam que tiveram alguma experiência com entidades, tá? Mais ou menos assim, é uma cela meio amaldiçoada, e
as histórias, os relatos dessas pessoas são escabrosos, tá? Tem carta psicografada, tem tudo, né? Tudo acontece ali dentro desse lugar. E o melhor é ver que pra eles, né, a gente tem o perdão. Ai, pronto, matei minha mãe, meu pai, meu irmão carbonizados, que é o caso da Ana Flávia. Se não me engano é de São Bernardo do Campo. Ela e a namorada, a Karina, matam a família inteira dela por causa da herança. Mais uma Suzane. Ela não tem herança. Não tem direito a nada. E ela viu, planejou, ajudou a acabar com a família dela, né? É algo assim desesperador. Mas tem um caso aqui que choca, não pelo que aconteceu apenas, mas poderia ter sido evitado, que é o caso de um procurador, o Matheus, esse aqui. Ele foi várias vezes, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes pro pronto-socorro, alegando que ele estava ouvindo vozes, e essas vozes mandavam ele fazer coisas que ele não queria fazer. E todas as vezes ele foi mandado de volta para casa, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma medicação, sem nenhum encaminhamento para um psiquiatra, nada, até que ele realmente teve um surto e esfaqueou uma mulher no fórum em São Paulo. E foi preso. Ele se auto-executou depois, mas é um crime, dentre todos os que são relatados aqui, é um crime que poderia ter sido evitado se o médico que atendeu ele a primeira vez tivesse escutado ele, tivesse dado razão ao que ele estava falando e tivesse feito o trabalho dele, né? Depois, até uma das coisas que o Ulisses relata nas entrevistas que ele deu depois do lançamento desse livro, que se ele tivesse ido acompanhado até o hospital, quando ele começou a ter ouvir essas vozes e tudo mais, ele teria sido sim encaminhado, ele teria sido sim internado, mas como ele foi sozinho, ninguém fez nada, mesmo ele indo várias vezes, né? E aí a gente descobre mais uma coisa, que é o quanto os profissionais da saúde não estão nem aí pro que você fala, quando na verdade eles deveriam ser os primeiros a se importar com o que você está falando e a tentar resolver o seu problema, ou dar uma solução, ou sei lá, fazer qualquer coisa. Mas nesse caso, poderia sim ter impedido que 2 vidas fossem terminadas, né? 2 vidas fossem destruídas por falta de empatia. Matheus, ele morava sozinho, ele era nordestino, se eu não me engano, de Fortaleza, e ele tinha namorada, ele tinha amigos, ele tinha tudo. Ele tinha uma vida social, ele não era um recluso, ele não tinha nada como o atirador do shopping, que tinha o diagnóstico de esquizofrenia e estava sem medicação. O Matheus, ele chegou na idade limite para que o surto viesse e ninguém tentou ajudar, o que é muito triste. Ele tinha a vida inteira dele pela frente, ele poderia não ter feito o que ele fez. A mulher que ele esfaqueou porque mandaram, porque ele escutou na cabeça dele, não tinha nenhum motivo, hoje poderia estar viva tranquilamente e nada disso teria acontecido. Então, realmente, os livros de True Crime mostram pra gente que acabou. A humanidade realmente chegou no seu limite máximo de absurdo. Certo? Então é isso. Desculpa o tamanho desse vídeo, mas não tinha outro jeito. A gente se vê no próximo e tchau.